ideia aqui, evidentemente, trazia algumas ponderações, mas eu começaria por dizer que muito mais do que questões jurídicas, muito mais do que questões de norma, essa temática envolve uma decisão política institucional. Eu acho que, se nós formos buscar no arcabouço normativo brasileiro, nós temos fundamentos para proferir qualquer decisão em matéria de proteção à saúde do trabalhador. O que importa, mais do que norma, é uma decisão política, política do judiciário brasileiro. Porque é fácil manusear o arcabouço normativo e dizer, por exemplo, como recentemente vi na decisão, que estresse pós-traumático não é doença ocupacional. É até, eu diria, doloroso dizer isso. Como é que um magistrado que vive a realidade de hoje diz que um gerente de banco que foi mantido como refém de sexta à noite até segunda pela manhã, com a família detida em casa, vai ao banco na segunda-feira com um cinto de dinamite amarrado na cintura para abrir o cofre da agência às 8 horas da manhã, que depois fica com síndrome do pânico, a ponto de ter medo de si próprio, e o laudo psiquiátrico dizia, de até entrar no banheiro sozinho. Imagine, tinha que entrar no banheiro com a sua própria mulher ou um acompanhante. E o magistrado concluiu, e aqui não vai nenhuma crítica à pessoa, mas eu falo enquanto decisão judicial, que estresse pós-traumático não é decisão judicial. Mas mais ainda se diz, e isso se encontra com muita frequência, decisões que não deferem reparação por dano moral porque não houve, aspas, prova do dano moral. Que é uma questão bastante interessante, porque eu desafiaria os professores, e vejo vários aqui, o professor Célio e outros tantos que aqui passaram, o professor Marinoni, para desafiar como é que se prova o dano moral? Como é que se prova o dano em si? Será que é alguém chorando mais ou menos no meio de audiência para impressionar o juiz? Será que alguém se escabelando na frente de um magistrado de primeiro grau? Ou quem sabe indo para a plateia do tribunal para convencer a segunda instância, e talvez o Tribunal Superior do Trabalho, no exercício de desempenho, que ali a intensidade do choro é a prova do dano, mas ainda encontramos decisões, eu diria assim, as centenas nessa dimensão. E isso provoca uma discussão interessante. Por que, que ainda se decide dessa forma? Obviamente, entendo eu que o judiciário reflete a sociedade que o forma, não é diferente. Porque os juízes que estão compondo o judiciário brasileiro não são tirados da cartola, são pessoas que estão nesta sala. Compõe esse universo de pessoas que estão nessa sala. Eu digo heterogêneo, mas pessoas que somos nós, que de uma maneira ou de outra estamos atuando na justiça brasileira. Então é preciso que se comece a refletir a partir de um universo, de uma perspectiva, melhor dizendo, que me parece que deva presidir o debate, que não é por carência de normas que se decide desta forma. É por interpretação das normas que lá existem. É por uma negativa do princípio humanista que está em 88 calcado na Constituição brasileira. É por negativa do fundamento de proteção à pessoa humana. É por negar a condição humana ao próprio homem. É equiparar o dano decorrente à pessoa humana a um dano material. É objetivar o ser humano, é coisificar a pessoa humana. É entender que o homem é instrumento da produção e não o homem é objeto de proteção do sistema jurídico. Se nós pensarmos na proteção humana e ver, desculpe, do trabalho, e encararmos o homem como instrumento de produção, óbvio que ele será equiparado a uma máquina, equiparado a um artefato qualquer. E isso, obviamente, é uma visão, a meu ver, caolha equivocada, ou usando uma expressão que o ministro pertence, que eu gosto muito até, é fazer, aspas, interpretação pedestre do sistema jurídico, rasteira, que não leva à construção de um direito que seja calcado às premissas que estão no Brasil de 88. Queiramos ou não, discordemos ou não, mudemos, se for o caso, a Constituição, mas está lá. Enquanto não for mudada essa Constituição, é ela que preside a nossa atuação, seja como intérpretes, seja como aplicadores de direito, como construtores de uma base que, a meu ver, não pode ser calcada na ausência de normas. É das normas que lá estão, e, a meu ver, bem ou mal, fincadas nesses pilares de proteção à pessoa humana, que nós podemos construir uma sociedade que se baseie na proteção à pessoa do homem, da mulher. Que se assim não for, nós não teremos, nós não careceremos de normas, porque elas não resolverão o problema, porque continuaremos pensando com essa visão que me parece equivocada. Começando por aí. Então, eu quero deixar muito claro que eu estabeleço como norte a Constituição. Assim, eu a coloco no lugar e até destaco isso com muita ênfase, porque alguns colegas, por exemplo, têm dito, alguns estudiosos, professores, até magistrados,
que tem havido eu vou usar a expressão entre aspas, uma certa banalização do princípio da proteção da pessoa humana. Tudo agora virou violação à dignidade da pessoa humana. Eu digo, é bom que nós valorizemos, repisemos e frisemos essa proteção. Porque se nós não protegermos, não será o nosso parlamento que o fará, haja vista a PL 4330 de 2004, em via de ser, queiramos nós, aprovado pelo Congresso brasileiro. Bom, essa premissa é fundamental e, obviamente, eu não vou aqui abordar aspectos de saúde, correria o risco de ser repreendido muito veementemente pelo meu querido amigo Roberto, já que é o mestre no assunto, mas eu quero apenas destacar alguns parâmetros que me parecem importantes também nessa abordagem inicial, a ideia de que o conceito de saúde, já que estamos falando de saúde enquanto direito fundamental, ele deve ser visualizado a partir de enfoques diferentes, multiformes, porque não pode ser encarado a partir de um conceito que seja único, ao contrário. A própria definição de saúde na área médica é bastante diversificada, os manuais assim o dizem. Aí a OMS tem uma decisão que os médicos dizem ser utópica, porque se baseia na ideia de completo bem-estar social, completo, físico e mental, um nirvana, um paraíso que nós certamente jamais alcançaremos. Mas é assim que está. Um completo bem-estar físico, mental e social. É o que nós queremos. Ser jovens, ser belos, ser saudáveis, se possível com pouco dinheiro para nos manter o padrão de conforto que desejamos e sem problemas. Bom, isso aí todos nós desejamos. É o paraíso que nós buscamos pelo próprio fato de viver e certamente que jamais o encontraremos. Mas a ideia que se pode notar, é importante também esse aspecto final da definição do OMS, que a ideia de ausência de doença não quer dizer simplesmente que a pessoa goza saúde. E esse embate é importante porque ao médico paulista, que fez um trabalho já publicado há algum tempo, em que criticando também esta doença, traz uma visão que me parece importante no debate atual, desse caráter, eu diria, dessa luta presente de saúde e doença, permanente de saúde e doença, desse equilíbrio permanente entre estar bem hoje e estar vencendo a enfermidade amanhã, mas a ideia que ele traz também é que o meio ambiente é um fator preponderante para a preservação dessa compreensão de saúde, sem atentar, sem esse viés da definição da OMS. Mas é importante que nós deixemos claro que na compreensão da saúde está o meio ambiente como elemento integrante de forma presente na sua condição. Ou seja, o estado de ter saúde, o estado de estar gozando saúde, é influenciado permanentemente pelas condições do meio em que a pessoa vive. E, evidentemente, quando eu falo em meio ambiente, eu estou incluindo como elemento fundamental o meio ambiente do trabalho. Não só pela sua própria conceituação, mas por uma expressa previsão constitucional. Então, não se pode pensar no meio ambiente apenas nas condições econômicas e sociais, sem que nele também se veja e se inclua o meio ambiente do trabalho. Haja vista a permanente interação que existe trabalho-homem e as condições e as consequências que são provocadas, seja na saúde física e mais ainda na saúde mental. E feita essa observação inicial, é preciso também que nós avancemos para destacar que vários fatores influenciam nessa compreensão da saúde humana. Desde fatores ligados à própria estrutura biológica da pessoa, que obviamente não serei eu quem irá falar sobre esse assunto, mesmo porque não teria nenhuma competência para fazê-lo, até os hábitos da sua própria vida cotidiana. É importante também registrar, recentemente tive acesso a um estudo médico que me foi apresentado por um médico que me relatou um dado que me pareceu bem interessante. E é um médico que analisava os dados de uma determinada organização e não com viés crítico, senão positivo. Ele dizia o seguinte, que 90% dos casos que chegavam ao exame dele, atrelados a supostas doenças do trabalho, um determinado número, que ele não quis me revelar qual, porque era um dado que ele ainda estava sendo aprofundado, cientificamente falando, ele dizia que uma boa parte desse percentual era de doenças ligadas às condições psíquicas, ou seja, a pessoa até chegava a sentir uma dor física,
mas na verdade era projeção no sofrimento mental provocado pelo trabalho. E ele destacava esse número, não me identificou ainda o número porque estava ainda valendo as pesquisas, mas para demonstrar a importância que o trabalho ocupava naquele cenário de adoecimento frequente. Mas destacava também que as condições de vida, os hábitos cotidianos, fazem parte, representam um percentual significativo nesse cenário de adoecimento mental no trabalho. Mas, como nós estamos falando de saúde, não podemos deixar de observar que também há elementos de vida cotidiana, há elementos ligados à assistência à saúde como um todo, e também, obviamente, não se pode deixar de observar os fatores ligados ao meio ambiente. E eu quero deixar acentuado nesse elemento ambiental, repito mais uma vez, a importância que como elemento componente, exerce o trabalho. Mas óbvio que isso também sofre influência de outros fatores, desde geográficos, biológicos, até os próprios fatores socioeconômicos, haja vista a própria condição de pré-desempregado. Outro elemento importante também a ser assinalado é que isso está, recentemente, quem teve acesso àquele documentário Carne e Osso, tem uma passagem lá em que é mencionada por uma das pessoas que é entrevistada, enfim, uma das personagens do filme, em que ela disse que durante muito tempo ela sofria aquele adoecimento, mas não tinha coragem de reclamar, porque os filhos dela trabalhavam também em determinada empresa e porque havia a própria possibilidade de os filhos perder o emprego, ela nem foi à justiça ingressar com ação posteriormente. Na verdade, a pressão psicológica, observe que coisa interessante, nem sobre ela apenas a sua própria vida, mas o medo dos filhos perderem o emprego fez com que ela suportasse aquele sofrimento durante anos, que a levou à incapacidade. E é interessante o cenário do filme, dramático por si só, em que ela retrata na sequência que ela sentia vergonha em sair de casa para que as pessoas que a vissem não imaginassem que ela não estava trabalhando. Ela se sentia envergonhada de não poder trabalhar. Isso era a negação de sua própria condição humana, e isso se vê claramente no filme. Mas, enfim, ver a que ponto chegamos quando nós imaginamos o elemento que é propiciado pelo trabalho como um fator que influencia nesse estado de saúde. E aí eu destaco uma passagem que coletei na obra Saúde Mental do Trabalho, uma citação que agora faço, onde se destaca as condições de vida como elemento fundamental na preservação de saúde, muito mais até do que a causa próxima, específica do adoecimento, como um elemento a ser observado, já que eu estou falando na condição ambiental, porque voltarei a ela mais adiante, a tal ponto que se considera as condições de vida como elemento muito mais importante do que o agente agressivo imediato que venha a provocar a enfermidade do trabalho. E esse elemento é importante, é relevante, porque os dados têm demonstrado, e aqui eu colho novamente da pesquisa feita pelo médico paulista Daphne Souto, em que ele traz uns números que são bastante impactantes. Por exemplo, ao dizer que na década de 20 eram conhecidas apenas 3 mil enfermidades. 2003, 30 mil. E hoje, e a cada ano atualmente, 500 ou 600 novas doenças são diagnosticadas. Seja porque a medicina evoluiu para diagnosticar o que antes não conseguia, aperfeiçoamento mesmo na medicina, ou pelas próprias condições de vida que criaram enfermidades que, obviamente, no passado não existiam. Isso me faz lembrar debates interessantes, como, por exemplo, do uso do amianto, que nós estamos discutindo isso. É um caso no TST interessante a respeito de prescrição, vista termo inicial de prescrição. E aí alerto aos colegas magistrados que muitas vezes proferem decisões baseadas naquela conta que se faz muito rapidamente, saiu em 2000, tração com 2004, 2 anos depois o contrato está extinto há 2 anos atrás, prescrição absoluta, acabou. E não vai se investigar o que é mais importante, que é o termo inicial, o fundamento do direito de ação, que foi a constatação da lesão. E o Dr. Mauro é um dos estudiosos no assunto, conhece muito bem casos em que a doença se deflagra 30 anos depois, 40 anos depois. Ou seja, naquela época, sequer se podia imaginar que o amianto era lesivo. Eu lembro bem da nossa infância, em Itaberaba, onde há uma mina de amianto em região próxima. Nós brincávamos com fibra de amianto que vinham lá, que uns amigos nossos eram
era filho do gerente da mina, e a mina trazia umas pedras que eram boas para riscar no chão. A gente brincava com aquilo, sem ter noção, obviamente, do perigo. E lembro de outro colega, hoje magistrado de São Paulo, Álvaro. Álvaro Simões. Álvaro é uma figura interessantíssima. Álvaro é magistrado, foi engenheiro químico e agora estudante de medicina na USP de São Paulo. Alguém que é magistrado, consegue passar mais por lá em medicina na USP, realmente diferenciado, que é o caso de Álvaro. Mas Álvaro me contava que quando era engenheiro químico, essa ideia de que o que é doença hoje não era ontem, e ele engenheiro químico, ele gostava muito de limpar as mãos quando terminava o trabalho, na substância que ele disse lá o nome, aquela fórmula que só eles sabem dizer o nome mesmo, que era interessante porque era volátil e muito eficiente para tirar graxa. Então ele metia a mão lá todos lá, no final do trabalho, metia a mão naquela substância, tirava os dedos todos limpos e secos automaticamente. Anos depois descobre que é altamente cancerígena aquela substância. Quer dizer, olha que ele agora está muito preocupado com onde ele anda enfiando a mão, porque evidentemente ele não sabe mais o que poderá vir dessas. Ele mesmo me contou, e me contou por causa do mestrado, ele falando sobre adoecimento do trabalho, e me contou esse exemplo que aconteceu com ele próprio. E era engenheiro químico, e agora estudante de medicina. Não sei se uma coisa está atrelada à outra, está a estudar os efeitos daquela causa na própria vida dele. Mas o fato é que nós vivemos num mundo marcado por essa evolução de enfermidades que anteriormente não existiam, ou não eram diagnosticadas, ou o mundo foi provocando novos adoecimentos que precisam estar dentro do nosso universo de reflexão. Então, observem, eu procuro aqui dizer, nessa primeira abordagem, que a ideia de saúde passa por uma permanente, um permanente debate, uma permanente disputa motivada por elementos químicos, biológicos, naturais, mas eu procuro, num contexto de vida em que doenças novas ocorrem, são diagnosticadas há centenas a cada ano, mas que nesse contexto todo o meio ambiente deve ser destacado como um fator que causa adoecimento. Esse é o primeiro enfoque que eu quero destacar nessa primeira abordagem. E aí, obviamente, nos cabe refletir sobre o trabalho. Como encarar o trabalho, fazendo um corte nesse cenário dentro dessa ideia de proteção. E, obviamente, desculpe, de adoecimento. E, obviamente, nos cabe também pontuar que o trabalho tem uma relação direta, inafastável, com a noção de saúde. Ou seja, o trabalho é causa de adoecimento. Mas, curiosamente, também eu vejo o trabalho, nessa ambivalência que ele possui, como um elemento de emancipação social. De uma maneira ou de outra, todos nessa sala têm no trabalho uma condição de vida. E fazem do trabalho o seu modo de evoluir-se como pessoa. E não falo evoluir-se materialmente. Nós projetamos os nossos sonhos, sejam eles de que forma forem, materiais ou não, e trabalhamos para consegui-los, para alcançá-los. Então eu destaco o trabalho nessa visão de que é elemento de emancipação social. E digo isso porque eu vejo como uma forma de completar a pessoa. E não sei o que um diz, mas Gonzaguinha já disse isso quando ele aponta na, na noção da importância do trabalho, quando ele diz: o homem sem trabalho se morre, se mata, não dá para ser feliz. A dimensão da importância do trabalho na vida humana foi magnificamente delineada por ele. Então, mas esse trabalho tem uma relação direta com a perda da saúde, de várias maneiras. Primeira, com as formas atuais de gestão. E certamente não serei eu quem irá pontuar aspectos que foram aprofundados por Dr. Roberto Eloane, mas é importante que se visualize claramente hoje que as modernas, as novas, não vou chamar de modernas, as formas atuais de gestão que são baseadas na exploração do trabalho humano não podem ser vistas de modo isolado. Não é a atitude de um chefe, não é a atitude de um superior. É uma complexa engenharia pensada, estruturada, para levar a condição humana ao máximo de exploração possível no sentido da sua produtividade, sem atentar para isso, para a condição humana. E o exemplo do filme Carne e Osso volta à mente quando a velocidade da produção é determinada pela velocidade da esteira. Então,
onde passam os frangos recém-abatidos. Então, basta que se aumente a esteira, porque ela não pode chegar no final ainda com frangos, que as pessoas têm que tirar dela e aí imprimindo uma velocidade maior. Ou seja, e diz o filme, 18 movimentos em 15 segundos para tratar uma coxa de frango. Eu desafio nesta sala, e certamente há aqui habilidosos na arte da culinária, que consigam, não é nem manipular uma asa, uma coxa de frango fazendo 18 cortes em 15 segundos. Em 15 segundos, botar o frango na pia, ali, mexer no frango. Porque nós discutimos isso recentemente. Eu estou com esse filme na cabeça, porque eu discuti esse assunto na escola judicial semana passada com juízes novos. A gente não consegue nem mexer no frango. E o filme mostra um 18 cortes em 15 segundos, para sair a coxa pronta e o osso lá que não tem uma carne mais ímpar do que essa mesa aqui, nenhum resto de carne. Então, e aí nós lembramos de Charlie Chaplin, né? Quando idealizou, já vaticinou esse futuro nos tempos modernos, em que ele sai, feito um autômato, sai apertando tudo que vem pela frente. Quem viu o filme sabe que ele vai apertar, né? De uma mulher que vai passando com os botões de um vestido semelhante ao que ele via as porcas do parafuso, ele vai apertar o seio, levar lá uma bolsada, mas já vaticinando esse mundo em que o homem é coisificado, é equiparado ao alicate, a chave que ele utilizava para apertar o parafuso. Então, a gestão baseada na exploração do trabalho humano, sem dúvida, é o elemento fundamental importante para o adoecimento. Segundo, os processos industriais, cada vez mais complexos, desafiando o homem a se adaptar a essa nova realidade. E eu falava hoje no almoço com o doutor Ricardo de um trabalho feito por Álvaro Gomes na Bahia, o trabalho no século XXI, em que ele estudou o índice de suicídio da atividade bancária, levado a efeito pela privatização e pela automação bancária. Um trabalho muito interessante, onde ele faz um corte com os dados da OMS de suicídio admitidos mundialmente, faz esse corte para o Brasil, traz para a Bahia, setor bancário, chega nesses dois bancos oficiais que foram privatizados. O índice chega a ser, salvo engano, 58 vezes maior do que o índice emitido pela OMS. Ou seja, a automação como processo de modernização do parque industrial não pode ser implementada sem que se veja nela também presente a condição humana, nas suas mais variadas formas. E o estudo que é interessante, porque ele vai buscar a reflexão a partir das cartas deixadas pelos suicidas, em que pessoas com 30 anos, 20 anos de banco, por exemplo, se viram de repente levadas a ser um mero preenchedor de formulários, em alguns casos, se sentindo simplesmente coisificados. Condições adversas, das suas mais variadas formas, as normas ocupacionais sendo desrespeitadas. É barato não cumprir a norma ocupacional, porque depois, pagando-se a justiça, uma indenização estabelecida em R$ 1.000, R$ 2.000, e esse é outro tema que adiante falaremos, o valor da reparação por dano moral ou dano material. Precisamos refletir sobre isso. Não é possível que se veja, por exemplo, quando há e todos se lembram da decisão do ministro Hélio Bentes, lá todo o TST, que se manteve uma decisão que, por mero acaso, foi da segunda turma, nossa, por acaso, mero acaso também fui relator, foi R$ 1 milhão para a morte e causou uma repercussão enorme, R$ 1 milhão. Sim, mas me permitam aqui o barrismo, já diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso é dano moral, reparação do dano moral é isso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quem paga sempre acha que é muito, quem recebe sempre acha que é pouco, porque cada um sabe o que é para si receber 1 milhão. Mas não vai mais viver com aquela pessoa. E o caso era de uma caldeira e tinha havido que explodiu 40 mil litros de água fervente, já tinha havido uma série de inspeção, autuação pela centésima vez para mudar, e de repente, aí depois que morreu, no dia seguinte foram consertar lá a tal da solda que gerou toda a discussão. Porque discutindo se a solda era problema da construtora, da empresa que fabricou lá, instalou a caldeira, ou do empregador, e no final das contas morreu lá a pessoa. Outro elemento que contribui também são os agentes permanentemente envolvidos no trabalho, e eu destaco os agentes psíquicos mais uma vez, as mudanças do processo de trabalho frequentes, né, que geram a insegurança, será que seria o próximo a sair ou não? Essa ideia da possibilidade de dispensa, a ameaça de dispensa como elemento interessante também, os fatores sociais e a inovação tecnológica. E quem está dizendo isso é uma pessoa que é vidrada em tecnologia. Mas aí me valho do querido amigo Jorge Luiz Sotomayor quando ele defende o chamado direito à desconexão, essa ideia de que em algumas situações
o trabalho não pode seguir para a nossa vida. E o advogado, então, vê isso cada dia mais, né? Um e-mail que nós recebemos pode ser um deflagrador de um estresse de final de semana, né? E isso, a desconexão é um direito na sociedade atual. Não, a tecnologia, ela invade nossa vida, não pede licença. Há pouco tempo atrás, salvo engano, o percentual foi de 43%, se não me falha a memória. Mas, enfim, um percentual que foi divulgado pelo site do Globo. Estados Unidos, uma pesquisa, dentre as muitas feitas, identificou que, vamos imaginar que, acho que é 43, vou botar metade, 20% dos americanos consultavam o iPad após uma relação sexual. Quer dizer, alguma coisa há de errado nesse mundo, né? Ele vai lá, depois eu ver aqui minha cotação da bolsa, sei lá o quê, ver que manda mensagem pelo WhatsApp, sei lá o que vai consultar, no mais íntimo de sua vida, né? Mas é verdade, eu estou falando de casos que são divulgados pela imprensa. Mas a tecnologia é isso, ela invade nossa vida, não pede licença. Porque esse bendito smartphone, a cada momento que nós estamos aqui, está chegando mensagem do gabinete, ainda há pouco do gabinete, chegou aqui, ó, no chefe de gabinete. Não sei nem o que é, era chefe de gabinete. Se eu for ler, pode ser alguma coisa boa, mas eu não vou nem olhar, pode ser coisa ruim também. Então, se eu for olhar, me causar um estresse, se for, eu vou ficar aqui meio confuso e atendo minha chefe de gabinete, doutora Fernanda. Então eu vou deixá-la aqui viradinho para nem olhar, não seria a tentação de dar uma pescada, deixar ele quietinho aí. Mas isso é o trabalho do mundo de hoje, contemporâneo. Então, e vai invadindo a nossa vida. E recentemente, ontem, na segunda turma, na sétima turma, interessante, salvo engano, aqui do Paraná, em que se discutia muito se e-mail nas férias recebido por empregado é trabalho ou não. E o tribunal entendeu que era trabalho. E que se há interrupção das férias porque tinha que trabalhar, as férias não foram gozadas, mandou pagar em dobro. O período, que houve um período, gozo nenhum e conversa na pecúnia de um texto das férias. Ou seja, a ideia é que se tinha que, se ele era obrigado a responder, porque foi demandado, não, ele podia não responder. Mas peraí, se não respondesse, ele como gerente, nesse caso, como gerente, o engenheiro, não bem, com a hipótese, quem é que não responde? Né? Quem é que não. Um chefe de escritório manda um e-mail para o advogado assistente. Não responde? Responde. Responde. Seu estagiário, então, responde na hora. Antes de chegar o e-mail, chega a resposta lá, né? Mas, enfim, porque é o temor. É o temor reverencial, é o temor. É o intuito colaborativo também, não vou dizer que não o seja, né? Mas, enfim, é a vida. E essa é a realidade da tecnologia. Eu quero mostrar que ela cada vez mais vai invadindo nosso espaço privado. E nos leva também a, a refletir sobre a sobrecarga de trabalho humano. E há aqui no Paraná, eu tive acesso na ocasião do mestrado, trabalhos muito interessantes da Faculdade de Educação Física aqui do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, que tem mostrado até onde vai a carga, o esforço físico para aumentar o desempenho e a partir de quando se torna exaustiva para o caso do atleta. Ou seja, para saber até que ponto o esforço físico aumenta o desempenho e a partir de quando já passa a ser demasiadamente grande, portanto, perda do potencial do atleta. Mas isso também mostra, e há trabalhos nos Estados Unidos nesse sentido, pelas seguradoras americanas, observe, não preocupadas com a saúde, mas com o desembolso dos seguros, que no mundo hoje, a maior carga de acidente de trabalho chama-se hora extraordinária, sobrecarga de trabalho. O maior fator de adoecimento. Porque quanto mais se trabalha, se perde os reflexos, são perdidos os reflexos, e obviamente a capacidade sensorial é afetada, e aí vem a desatenção, e obviamente o acidente tem um fértil caminho para ocorrer. Esse estudo aponta que o percentual de enfermidades ligadas a fatores psicossomáticos é expressivo. Isso aqui é um trabalho feito para um médico, também pesquisador, publicado no livro Saúde Mental no Trabalho, que mostra também essa sobrecarga, esse elemento importante, um componente importante desse fator externo ao trabalho. E aí me permito também ilustrar com uma comparação feita também para o médico, o que ele chamou de ciclo econômico da doença, comparando o círculo vicioso com o círculo virtuoso. O que ele diz? Que a doença leva a altos ganhos com tratamento e habitação, uma baixa inversão de saneamento, gera mais doença, incapacidade de produção baixa, que gera salário baixo, que por sua vez é causada por alimentação deficiente, gera doença causada pela pobreza, isso num círculo que se vai retroalimentando. Quando ele compara
com o viés preventivo e, obviamente, que valoriza a pessoa, ele diz que, obviamente, investindo-se muito em saneamento vai gerar uma inversão do gasto em enfermidade, vai gerar mais saúde, maior sobrevida, produção alta, salários maiores, e aí o ciclo também vai se retroalimentando. Interessante esse estudo, porque ele conseguiu colocar em duas figuras exatamente iguais, elementos também semelhantes, mas causados por fatores idênticos, com inversão de investimentos iniciais, gerando resultados opostos. Ou seja, mostrando que se investir na formação básica da saúde, se conseguirá, ao final, não somente maiores salários, que isso é condição econômica valorizada, mas também e, sobretudo, melhor qualidade de vida. Bom, então eu disse, na minha visão, um pouco de saúde, o trabalho como entra e o direito, onde está nesse cenário. E aí me permitam apelidar o que eu vou chamar de um novo olhar. E eu vou chamar isso de novo olhar, tomando como fundamento as primeiras aulas nossas de direito do trabalho. Lá na faculdade de direito, nós aprendemos, lá nas primeiras linhas de direito do trabalho, que ele saiu do direito civil porque não encontrou guarida. A ideia de que a pessoa, a vontade era soberana, a formação do contrato, que o contrato era soberano por si só, que era um pacto que se cumpriu tal qual for ajustado, foi questionado porque, como se admitia a vontade soberana, uma sociedade desigual. Como admitisse que a pessoa tinha condição de exercer a sua vontade marcada, premida por uma necessidade de manter-se, de preservar a sua própria sobrevida. Então, esta origem fez com que não coubesse mais dentro do direito civil essas premissas de proteção e ele foi se desgarrando. A tal ponto que a professora Maria Serena Bodoni de Moraes diz que foi exatamente o trabalho o primeiro ramo a reconhecer uma necessidade de proteção fragmentada. E isso não representava senão a necessidade de proteger desigualmente uma sociedade formada por um grupo que era desigual, econômica e socialmente falando. Então, veja só, uma autora de direito civil dizendo que nós protagonizamos esta identidade própria, marcada por uma necessidade de proteção a um segmento diferenciado da sociedade. Ora, e nós estamos hoje em que lugar? Eu estou propondo uma volta ao começo. O direito civil tem avançado muito nessa visão humanista, nessa visão não mais patrimonialista, mas sim numa visão numa análise em que o homem é o epicentro da proteção. E nós ainda estamos, a meu sentir, faço essa autocrítica na qual também eu me incluo, que é o que encontramos por aí, com a visão puramente positivista do direito do trabalho. Discutindo muito norma e sem, às vezes, dar a importância maior aos fundamentos constitucionais que embasam esse novo, mas, observem, velho direito do trabalho. Por isso que eu digo voltar ao próprio começo. E aí, obviamente, me leva à Constituição. Como a Constituição trata a saúde? Trata de vários dispositivos. Não só ao estabelecer a necessidade de integração permanente com normas internacionais, o processo de heterointegração, e dentre as normas destaca a Convenção 155 da OIT, que vários autores, dentre muitos, Valério Mazzuoli, Ingo Sarlet, destacam a importância de se entender o sistema que se autocompleta, se heterocompleta com as normas internacionais, elevadas ao patamar de normas, sejam materiais ou formalmente condicionais, dependendo do processo de aprovação pelo Congresso Nacional, mas já se dizia que mesmo antes da reforma de 2005, as normas já tinham esse contexto condicional pelo seu próprio conteúdo. E as normas da OIT, por se destinar à proteção do trabalho, têm essa natureza jurídica. Então, essa garantia que os tratados ingressam no sistema brasileiro com normas com esse viés, seja supralegal ou constitucional, conforme a posição que cada um ostente, mas nunca no viés, no nível de lei ordinária, pelo menos. Em segundo lugar, ao estabelecer uma proteção ampla da pessoa humana, nas suas mais variadas formas. E eu chamo a atenção para esse aspecto que me parece relevante, porque a visão que tenho é que a expressão dano moral, embora hoje sedimentada na jurisprudência, na doutrina, na própria lei, na própria doutrina e jurisprudência,
leva a uma compreensão minimalista. Sempre dá a ideia de sofrimento. Assim, dor é ligada a sofrimento. Na verdade, o dano moral pode ser causado sem sofrimento, sem dor, mas pela coisificação do ser humano. E o outro viés também me parece fundamental, elemento integrante desse contexto, é associar sempre a ideia de que dano moral tem como pressuposto ato ilícito. Isso não é verdade, com toda a franqueza, na minha modesta opinião. E eu não estou dizendo nada de novo. Há quase 100 anos atrás, na primeira obra no Brasil escrita sobre a matéria, já disse Evaristo de Moraes que o acidente do trabalho não pode ser tratado na perspectiva do ato ilícito, porque quem exerce atividade econômica pratica atos lícitos, mas que causam dano. E se causaram danos, tem que ser reparados. E em que dimensão? Já de 78, a Constituição Brasileira, de forma integral. E há um acordo do ministro Carlos Veloso, salvo engano, de 90, 92, ele diz que exatamente essa visão reducionista não era compatível com o cenário atual pós-88. Então, é importante que nós tenhamos em mente que a ideia de dano moral não pode ser associada, primeiro, a sofrimento, segundo, a ato ilícito como condição necessária para a reparação, e que, ao contrário disso, é causada, muitas vezes, simplesmente pela violação daquilo que é elemento integrante da personalidade humana, dos elementos essenciais que são a ela inerentes. Terceiro dispositivo, ou seja, mais uma vez a saúde como direito social, artigo 6º, a defesa do meio ambiente, e o artigo 170 agora está na ordem do dia, né, doutor Mauro, com a questão relativa à terceirização, se fere ou não a liberdade de contratar, a revedação, a atividade fim. Espero que o Supremo diga que não, né, que é possível, não há nenhuma violência constitucional, mas enfim, vamos para mais adiante. A garantia do direito à saúde, assim, reafirmando como direito fundamental mais uma vez, a ideia de que o Estado deve adotar políticas preventivas de risco de doenças e, mais especificamente, voltadas à proteção à pessoa do trabalhador. Então, em várias passagens, a Constituição reafirmou esse direito fundamental à proteção à saúde. Mas eu quero destacar, e deixei separado de maneira proposital, um dispositivo da Constituição que me parece assim que é a mola mestra do debate, que é o inciso 22 do artigo 7º, que define como direito fundamental a redução dos riscos do trabalho humano. Para mim, esse é o mais importante dispositivo a ser ressaltado nesta minha fala, porque ele define qual é o viés. O viés é retirar do trabalho a possibilidade de causar dano à pessoa. E o juiz tem uma ferramenta importante para isso, que é a tutela inibitória. É preciso que nós valorizemos a tutela inibitória como um fator de proteção e efetividade condicional. Porque se não for assim, nós continuaremos no cenário de reparação, discutindo milhares ou milhões de reais e continuaremos com exército de lesionados e vitimados, se não ampliando o número de cruzes nos cemitérios. E a norma está na Constituição. Está dito, o Brasil ratificou, repito mais uma vez, a Convenção 155, que define e reafirma, de novo, o viés preventivo com direito fundamental agora. Isto é, esta é a linha. O juiz e o magistrado, e nós estamos aqui na casa do Ministério Público do Trabalho, tem uma importante missão, que é ingressar com ações civis públicas que objetivem tutelas inibitórias para fazer cessar o mal. Exemplo, transporte de valores por bancários. Não é possível que nós continuemos vendo pessoas morrendo, sendo assaltadas, como acontece em boa parte dos casos, transportando dinheiro em carro particular, naqueles malotes que saem do banco, que todo mundo sabe, pode nem ter dinheiro, mas sai a pessoa olhando para o lado para aqueles malotes verdes ou cinzas, né, com cadeados, obviamente dando sorte para o azar. E tem um caso na Bahia que é a ação civil pública julgada procedente, com sentença transitada em julgado, e ainda continua sendo utilizado transporte de valores por bancários. A hora que houver uma tutela para fechar a agência, fechou a agência, pronto, acabou. Aí, assim, uma atitude, vou chamar assim, radical, para coibir um mal que é radical. Que não adianta, isso é questão aritmética, é questão de economia. O carro Ford custa quanto? 60 mil reais? Bom, 60 mil reais valem 2 processos. Então, vamos deixar. Ou 3, ou quem sabe 6, se for 10 mil para cada um. Ou quem sabe nenhum, se perder a ação. Então, vamos continuar transportando assim. E essa, lamentavelmente até, esta visão é muito comum nesse cenário
de adoecimento do trabalho. Então, quando há um assalto, e os assaltos são cinematográficos, pessoas nas caminhonetes armadas até os dentes, explodindo agências bancárias com armas de grande calibre, de grosso calibre, e lamentavelmente, continua. Ontem, os jornais noticiaram, a semana passada, uma arma equivalente a. Esqueci agora. A, bom, derruba um avião, esqueci agora o termo. Um míssil para um carro forte, jogou carro forte lá, acho que foi em São Paulo, a metros, ou centenas de metros fora da pista. Enfim, é o cenário que nós vivenciamos no cotidiano do interior do Brasil. Nem vou falar das capitais, porque aí já são bombas mesmo que explodem os caixas eletrônicos e levam tudo na mesma hora. Mas eu falo no interior, sobretudo. Mas essa ideia, direito fundamental, ele biparte, no sentido da tutela do direito difuso ou individual homogêneo, que, a meu ver, cabe sim uma tutela de urgência nesse sentido, e, obviamente, sem afastar o direito individual. E eu chamo a atenção para a discussão que há no TST hoje, foi na SDI ontem, e eu, no que posso opinar, bisbilhoto, né, porque não faço parte da SDI, que é o sindicato pode atuar na condição de dispute processual de direito heterogêneo de uma só pessoa? Digo, pode. Mas como? Claro que pode. Porque só o sindicato pode saber qual interesse subjacente existe naquela lide. Claro, pode ser individual heterogêneo, sim, mas cabe ao sindicato a defesa porque a Constituição não limitou. E o Supremo já disse que não. Então, se o Supremo disse que não, não há limitação, e o sindicato tem essa visão do que é mais importante para a cadeia profissional, defendendo aquele caso concreto, senão nós iremos estabelecer qual direito pode e, a meu sentir, na linha contrária que definiu o Supremo Tribunal Federal. Mas, assim, se eu pudesse resumir toda a minha fala, eu resumiria nesta única transparência, nessa única fala. O viés preventivo como um elemento fundamental nesse contexto de prevenção dos danos à saúde do trabalhador. Mas não fosse isso, quase 20 anos depois da Convenção 155, o Brasil finalmente editou a norma que cria a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, Decreto 7.602 de 2011. E, mais uma vez, ao fixar os objetivos, essa norma reforça este caráter preventivo. E traz, não só a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida também, reafirma a eliminação ou redução dos riscos do trabalho humano. E eu chamo a atenção, eu quero destacar essa norma, porque o professor Susequinde, logo após 88 ser editada a norma, a Constituição está em vigor, aliás, ele editou um livro, salvo engano, editora Renovar, ele comentando o artigo 7º, já destacava, portanto, há 25 quase anos atrás, a necessidade de proteção à pessoa e esse viés de proteção, no sentido da prevenção, como uma norma diretriz a ser observada. Ou seja, não fosse a Constituição, não fosse a Convenção 155, o decreto que objetivou regulamentar e cumprir a Convenção reforça, mais uma vez, o caráter preventivo da Política Nacional de Proteção de Saúde, aliás, e Segurança do Trabalho. Bom, e o que ela produz, então, de consequências? A OIT, num estudo interessantíssimo, relatório de 2007, procura identificar quais as consequências já constatadas ao se adotar essa política baseada na Convenção 155 do viés preventivo. E os dados são interessantíssimos, que todos eles apontam no sentido da melhoria da qualidade de vida. Observe o que diz lá. Reduz a ausência do trabalho, ou seja, baixa de absenteísmo. Melhoria da produtividade. Melhoria da qualificação prévia. Satisfação, motivação, concentração, capacidade de retenção, cliente-fornecedor. A própria imagem da empresa, reputação, também é melhorada. Isto é, todos os elementos que, nesse contexto, poderiam ser destacados como positivos, a OIT identificou nesse relatório como consequências da adoção de uma atuação preventiva. Então, reafirmo o que eu disse. Prevenção é o caminho. E o que fazer? Aliás, e como fazer? Temos material para isso no cenário atual? Dependemos de norma? Precisamos de uma reforma na CLT ou na Constituição? A meu ver, não. E a meu ver, por que digo não? Porque está na Constituição brasileira. E aí o artigo 1º já diz claramente qual é o cenário a ser observado, quando define quais são os fundamentos do Estado
democrático de direito. Os princípios fundamentais da nossa sociedade no plano jurídico. E ele elenca como principal deles o princípio que reconhece a condição humana como valor fundamental da ordem jurídica e para ela, a condição humana merecer toda a proteção possível. Registro, por dever de fidelidade, que o ministro Carlos Aires Brito, no seu livro Teoria da Constituição, aponta não ser este o princípio fundante. Para ele, é a democracia o princípio fundante. E até tem uma frase bem interessante, diz ele, não é com a régua da democracia que se mede a proteção à pessoa humana. Ou seja, quanto mais democrático for o Estado, de direito ali implantado, maior será a proteção alienada da pessoa humana. Feito o registro, volto a esse princípio que me parece fundamental, no que ele pode representar como base para essa proteção que há tantas vezes me referi. E, obviamente, a meu sentir, só esse princípio daria e dá ao juiz, ao intérprete da norma, um arcabouço assim, fundamental para que ele possa encontrar soluções para o caso concreto e resolvê-lo à luz da Constituição. Porque se nós formos pensar o que é proteger a pessoa humana, o universo aberto que ela, proteção, permite, qualquer cenário de ameaça poderia já ser preventivamente afastado. Porque é representado ali, a meu sentir, desde a imagem, desde a dignidade, desde a integridade física, integridade psíquica, a honra, os bens imateriais que a pessoa vai agregando, a sua qualificação profissional, enfim, a sua personalidade na sua dimensão múltipla, que obviamente por ela é formada. E aí incluo não só a defesa das normas que protegem a pessoa, mas, sobretudo, a dimensão positiva, construir instrumentos de proteção diante de eventuais omissões constatadas em cada caso. E, obviamente, isso é importante também ressaltar, a correlação que me parece inafastável também entre o artigo 1º e o artigo 170, que eu espero que o Supremo, no Tribunal Federal, também veja essa correlação quando for julgar a arguição de relevância que se encontra sob sua jurisdição. Porque quando a Constituição diz, no artigo 1º, inciso 3º, que o trabalho tem valor social, assim como a atividade econômica, ela faz, a meu sentir, uma correlação inafastável. Só tem abrigo condicional quem exerce a atividade econômica com os princípios que lá são estabelecidos, e dentre os quais está, novamente, o valor social do trabalho. E o próprio valor social da livre iniciativa, porque diz lá também que a própria atividade empresarial tem que haver um valor social, quando menciona, entre os seus princípios, a função social da propriedade. Leio eu, a função social da empresa, que não pode ser tão somente instrumento da produção, mas senão deverá observar, porque está na Constituição, este fator de inclusão social, porque, e aí me vale a expressão do professor Eros Roberto Grau, quando ele diz que esse rol de princípios tem que ser observado não para neles ver uma proteção meramente filantrópica, abstrata, eu diria etérea, mas sim no que ela pode ter de transformadora na ordem econômica e na ordem social. E esse novo olhar me leva, obviamente, a pensar o direito do trabalho com o viés constitucional. É preciso que nós reafirmemos esta visão estrutural que o nosso direito do trabalho hoje tem que estar permeado por essas diretrizes constitucionais, o que já tem sido feito com o direito civil. Então, por isso que eu me propus a oferecer um diálogo entre o direito civil contemporâneo e o direito do trabalho, porque nós perdemos o bonde da história. Ele passou por nós, lamentavelmente. Eu desafio também, mais uma vez, é só consultar as obras de direito civil e verificar quantas têm sido escritas propondo esse novo viés. E vamos consultar os manuais de direito do trabalho. Não encontramos em profusão, quero dizer, essa mesma dimensão axiológica humanista no direito do trabalho. No Rio de Janeiro, sobretudo, formou-se uma escola civilista com uma forte produção acadêmica voltada para essa inclusão. E, lamentavelmente, não vemos essa mesma dimensão no direito do trabalho. E em tempo de terceirização precarizante, então, acho que as obras deveriam estar sendo editadas assim, em maior quantidade
e também em qualidade, obviamente, para que levasse a formação de um novo pensamento contemporâneo baseado nessa visão condicional. Daí eu estou chamando de direito do trabalho condicional. Porque é importante que nós não percamos de vista esta reaproximação necessária, ou seja, de onde saímos para buscar nesta fonte a inspiração para que possamos construir um direito do trabalho moderno, contemporâneo, mas não contemporâneo, senão pela influência marcante desta visão condicional. Por isso que eu proponho uma reconstrução conceitual do velho direito do trabalho com inspiração condicional. Talvez, se lêssemos o professor Suzequinde, estaríamos, sim, propondo uma volta, como disse eu ao começo, porque de lá saímos e para lá estamos chegando. Podemos chegar. Mas eu também não quero deixar de lado a dimensão processual desse debate. E, a meu ver, algumas teses têm que ser repensadas. Tenho dito isso, tenho falado isso, e tanto quanto possível, assim decidido. Por exemplo, prova de danos morais. Ainda encontramos decisões há centenas, eu diria aos milhares, nas quais não se defere reparação por dano moral por falta de prova do dano. Vou voltar a isso mais, porque já falei ainda há pouco. Segundo, ainda encontramos, embora em menor dimensão, decisões que determinam a compensação da pensão previdenciária com a reparação civil. Ainda encontramos. Tese que sequer se discutiu no STJ há décadas. E nós, magistrados do trabalho, que temos uma visão social, includente, inclusive, portanto, determinamos essa compensação. Presunção de interpretação de prova. Lamentavelmente, nós não utilizamos a prova indiciária. É preciso que valorizemos o indício como elemento de convicção. Alguém que está doente, presume-se que tenha despesa com medicamento, com exame, com cirurgia. Isso é natural, isso é humano. A exceção é não precisar. Aí dirão, senhores, mas isso é absurdo. Haverá condenação genérica, o pedido é genérico, mas na liquidação se fará a prova do dano que deve ser ressarcido. Se não houver prova, não haverá ressarcimento. E a lei 286 CPC, artigo inciso 2º, diz isso. Pode haver pedido genérico quando não se puder precisar a reparação naquele momento. Eu cito um exemplo que me parece evidente. O empregado, vítima de acidente de trabalho, precisa agora de uma UTI aérea. Quanto custa a UTI aérea? Não faço nem ideia. 100 mil. Será que é razoável exigir que ele tem que pagar primeiro para depois ser ressarcido? Para mim é negar a essência da norma, da reparação integral. É negar o direito de reparação, que é constitucional e está no Código Civil. Ele pode perfeitamente, a meu sentir, ingressar com a ação para obrigar que seja calcionada a despesa, que ele nem sabe quanto poderá ser, e, obviamente, ela tem que ser obrigada a pagar antes mesmo que o dano seja por ele suportado. Para mim isso é muito nítido, porque é valorizar a prova indiciária. Não estou querendo dizer que sem haver prova da doença, se há que acolher o pedido, mas provar a doença, feito o pedido com base no CPC 286, a meu sentir, é perfeitamente possível deferir-se e remeter-se à liquidação, o que é muito comum em direito do consumidor, em que se defere a pretensão e na liquidação se individualiza a reparação, seja quanto ao sujeito, seja quanto ao objeto, especificamente falando do valor. E, nesse contexto, os indícios são elementos fundamentais de prova a serem observados, que muitas vezes são esquecidos. Dou um exemplo. O PPP, que a empresa preenche, declaro, veja no final embaixo, sob as penas da lei serem verdadeiras informações prestadas. E, no processo, nega a condição insalubre do trabalho. Para mim, fica-se de má fé. Claramente. Porque está ali, ó, na Previdência, ela apresentou o documento para a aposentadoria, onde ela declarou, sob as penas da lei, que o fato é verdadeiro. Qual o fato? A exposição, o tempo de exposição, qual é o agente e as condições de trabalho. Está no PPP. Diante da prova do pedido no processo, determina a juntada do documento, o empregado sabia que tinha um PPP, junta o documento, nega a condição de trabalho insalubre, das duas, uma. Ou vamos contestar com a fraude, junto ao INSS, se a informação é verdadeira,
ou temos que entender que a litigância é possível. Negar uma declaração prestada sob aspas juramento, sobre a prova, sobre a condição legal. Outro tema que aqui o TST ainda não, a meu sentir, não encampou, a inversão do ônus da prova em matéria acidentária. Para mim, a prova tem que ficar a cargo do empregador. E Dinamarca diz isso com toda a qualidade, toda a intensidade, porque prova é estabelecida por quem tem melhores elementos para fazê-lo. E até vamos dizer que o empregado alegue a doença, o empregado nega que ele esteja doente, fato negativo, fato impeditivo, vai para o empregador. E não apenas isso, a ele a lei incumbe zelar pelas condições de trabalho. CLT artigo 154, salvo engano, 157 da CLT. Cabe a ele fazer cumprir normas de proteção ao trabalho. Então, é dever dele fazer com que as normas sejam cumpridas. Ora, se ele não cumpriu, tem que fazer a prova do fato segundo o qual não cumpriu as normas. A fadiga, o cansaço, já disse aqui, a hora extraordinária e o adoecimento do trabalho. E o Brasil tem uma situação que me parece paradoxal, que é hora extraordinária em atividade insalubre. Hora extraordinária habitual já acho uma excrescência, mas em atividade insalubre, para mim, ela é inconstitucional, claramente, porque o viés é redução do trabalho humano, redução do risco de trabalho humano, está na Constituição. E se admite que o empregado possa trabalhar hora extraordinária em ambiente insalubre. Vamos observar o que diz a norma. Diz o seguinte: o adicional só é devido se houver a exposição ao agente de risco, vírgula, acima do limite de tolerância. Então, observe, foi medida a tolerância de modo objetivo, pessoas, obviamente, têm sensibilidade maior ou menor, mas vamos admitir a medição, a aferição do limite. Então, o limite é o teto, é o máximo de exposição. A partir dali, já ultrapassa o limite, ele vai receber a adicional de salubridade. E não só está submetido a uma exposição que já ultrapassou os limites, mas vai ter ainda uma exposição maior do que o limite máximo previsto na própria norma, que o tipificou. Para mim, se eu entender que o viés preventivo é a diretriz maior, não há que se falar em abrigo do artigo, salvo engano, 61, 62 CLT, que admite essa possibilidade de que haja trabalho insalubre em atividade extraordinária, em atividade insalubre. Ainda é uma tese seguindo, que não encontra muita guarida, mas tem avançado bastante, reconheço, cada vez mais atividades que gerem o dever de reparação, mesmo sem prova da culpa. Tivemos um caso desse interessante envolvendo o Banco Postal, que nós decidimos que o Banco Postal, obviamente, responde objetivamente para assalto, e não mais dependendo da prova da culpa, porque o Correio agora virou tudo menos Correio, né? Então, há que suportar as consequências. Então, foi uma agência do Correio, foi assaltada, discutia se houve prova ou não prova, se houve prova ou não da culpa, e se entendeu, essa era a tese que respondia de forma objetiva, já que o Correio hoje manuseia dinheiro tanto quanto a agência bancária. Me parece um avanço significativo nessa discussão. Por que não se falar a tese lá era a prescrição? Por que negar o direito? Ao contrário, a prescrição surgiu agora, 20 anos depois, porque ele não podia prever, obviamente, que a evolução ocorreria, e que, ao contrário, modernizou-se a prótese, pode fazer o que ele não podia fazer antes, é dignidade humana. E reafirmamos o dever de concessão da prótese, a obrigação de concessão da prótese. Mostrando, nesse caso, que não se podia falar em prescrição, que era a tese essencial da decisão originária. Porque, óbvio, surgiu muito tempo depois da pretensão. Mas por que eu chamo a atenção desse detalhe e reafirmo? Que nós somos levados, como juiz do trabalho, a tarifar um pouco o processo. A gente aprende na primeira instância, né? Você entra na mesa de audiência ali, aviso prévio 100, férias 200, o processo, o caráter econômico dele é de R$ 1.000. Mas essa ideia de números, data de emissão, data de dispensa, nos leva também muitas vezes a cometer esses equívocos. De olhar, saiu 2002, a ação em 2010, 8 anos, prescrição. E não vamos analisar a fundo da análise relativa ao termo inicial do prazo prescricional. E aí, um outro ponto também interessante, nesse contexto, eu vou terminando também, me caminhando para o final, é também a dimensão processual, o que eu chamo, e aí me vale do professor Marinoni e do professor Fred Didier, do que eles qualificam de dimensão fundamental da tutela. Isso é o direito fundamental da tutela efetiva, a concretização da decisão judicial. E aí, assim, eu tenho uma convicção clara de que o nosso sistema jurídico deu ao magistrado uma norma que não tem precedente anteriormente e que é de um alcance
fundamental para esse contexto, que é o artigo 461 do CPC, quando diz que o juiz pode, de ofício, conceder qualquer medida, está no CPC, destinada a alcançar o resultado prático equivalente. Para mim, essa norma é de um alcance, eu diria, incomensurável, que dá ao juiz um cheque em branco para determinar, no caso concreto, qual é a medida que ele, a requerimento da parte ou de ofício, entenda que é eficaz para alcançar o resultado específico. E também aí me vai de um caso bem interessante do meu colega Edilton Meirelles, professor, doutor, pós-doutor em Direito, num debate que houve no Tribunal da Bahia. Eu quero dizer que estou falando da Bahia porque lá de lá é oriundo, né? Lá eu posso criticar, porque eu não farei isso no Paraná, porque eu não farei isso em outro tribunal. Lá eu conheço bem e posso mencionar os exemplos. Caso interessantíssimo, discutia-se se a norma coletiva alterada poderia ser válida ou não. Isto é, jornada, turno ininterrupto versus jornada fixa. Turnos ininterruptos e turnos fixos. A empresa mudou a norma coletiva, já de 14 anos, terminou o prazo, mudou o sistema de trabalho, e se discutia se essa alteração era válida ou não. Em primeiro lugar, denegou a tutela antecipada, veio uma discussão do tribunal, relator eu, no tribunal, e aí discutimos, não, vai, sem negociação coletiva, não pode alterar a cláusula de modo unilateral. Ok, sanção econômica. Aí Edilton, no meio da sessão, teve uma saída que me pareceu brilhante. Me pareceu, não, foi brilhante. Ele disse, olha, isso é uma questão cujo viés é político, não é econômico. Sim, é uma questão sindical aqui envolvida. E se a empresa resolver bancar essa decisão judicial? Se ela resolver pagar para ver, ou seja, R$3.000 por dia, R$1.000.000 por dia, eu não vou bancar, vou pagar a multa diária. Discutimos o valor da multa para a obrigação de não fazer isso, não alterar o horário. Aí teve uma ideia que eu encampamos todos, foi uma ideia brilhante, que foi o seguinte: autorizar-se os trabalhadores a não comparecerem na empresa, senão no horário previsto na escala anterior. Segunda-feira, 0 hora. Isso é na quarta-feira. Isto é, autorizamos, decisão judicial, resultado prático. Essa que é a ideia. Que eles não estariam obrigados a trabalhar, senão na escala anterior, 0 hora de segunda-feira. Teria tempo de ajustar a escala, e foi para mim um exemplo mais do que brilhante, e acredito a ele a autoria, evidentemente, dessa dimensão de quanto esta norma pode ser efetiva. Porque não adianta fixar valor, pode ser 1.000.000, pode ser 2, em determinados casos, o valor é o que pode ter de menos importante no processo. Porque muitas vezes a dimensão do conflito ultrapassa, e não raras vezes, em matéria sindical, isso é muito presente, o conflito trabalhista daquele caso. A inspiração é outra e a motivação também é de natureza extraprocessual. E é um exemplo disso. E o arcabouço que o magistrado tem, a meu ver, é ele identificar, no caso, o que pode fazer com que a decisão tenha efetividade, tenha concretude, alcance o que se quer de fato. E, obviamente, aí várias questões podem ser trazidas, vou mencionar apenas mais duas delas, que é a destinação da reparação nos danos morais coletivos. Eu tenho uma aversão, me perdoem, ao FAT. Eu não determino indenização para o FAT. Para mim, tem que refletir na comunidade onde a lesão foi causada. Também não gosto muito de ONGs, assim, que não sejam do mundo do trabalho. Senão, daqui a pouco a gente pode encontrar uma ONG aí que de repente temos a surpresa que a ONG é fantasma. O que eu sempre tenho dito são projetos de inclusão social do trabalhador, fiscalizados pelo MPT, sindicatos fiscalizando o uso e aplicados na comunidade que a lesão aconteceu, para que lá se veja não só a atuação do Estado, mas produza também efeito pedagógico da decisão. Que aí vai se sentir o reflexo da decisão da comunidade. E temos feito isso até já no TST. Na 7ª turma, temos, se não me engano, 2 acordos, nós de ofício determinamos a aplicação da penalidade, mantivemos a reparação, mas para o uso sempre destina ao mundo do trabalho, já que nossa jurisdição tem deve ser utilizado nesse contexto. Mas para a formação de mão de obra, um dia desse foi questão de deficiente, ainda no Tribunal da Bahia. Dizer empresa que não tinha deficiente, porque não tinha deficiente qualificado para tanto, competente da cota. É simples, formação de mão de obra de deficientes. Projetos de inclusão social, deficientes formando mão de obra. O MPT fiscaliza o uso,
no processo comprovado o uso, o sindicato para definir quais são os projetos. E o último caso que nós julgamos também, aí na segunda turma, só que, obviamente, me lembrando dos casos mais interessantes, foi de dano moral coletivo por jornada excessiva, um projeto bilionário que possui na Bahia, Recôncavo Baiano, determinamos que na comunidade fossem construídas escolas de aperfeiçoamento para trabalhadores. Agora, detalhe, se a empresa comprovasse, junto ao sindicato e ao MPT, que está utilizando já aquele dinheiro, precisava usar o dinheiro em si, bastava que ela comprovasse que aquele valor está sendo utilizado em projetos de formação de mão de obra na comunidade onde o dano aconteceu. Porque aí vai produzir efeito pedagógico também, que vai moldar o comportamento social. Que se isso não for assim, for aplicado junto ao FAT, temos um exemplo identificado, se não me engano, foi em Campinas, Rio Grande do Sul, em que numa fazenda que havia trabalho escravo, se encontrou um outdoor enorme, obra financiada com recurso do FAT. Quer dizer, o FAT financiando trabalho degradante, trabalho escravo, ou foi no Rio Grande do Sul, foi em São Paulo, como tivemos conhecimento recentemente. Isso para quê? Para que se consiga fazer com que a decisão tenha efetividade. E a efetividade é o desejo de todos nós, nosso sonho de consumo, nosso ideal como magistrado. É ver a decisão produzindo efeito para além do processo. Que enquanto não houver isso, ela é uma promessa vazia que nós oferecemos à comunidade. E quem é advogado sabe o dilema que é dizer ao empregado, ao cliente, que o juiz, né, julgou a ação procedente. E aí vem a pergunta na tampa. E o meu sai quando, doutor? Né? Aí vai explicar o que é recurso, o que é TST, se for o caso. E quando volta do TST, anos depois, ganhamos, o TST manteve a decisão. Agora sai. Não, vem uma coisa chamada execução, que ele nunca vai entender. E se demorar, ele vai achar que o advogado não presta, que o vizinho dele que já recebeu tem advogado melhor, que a empresa está comprando aquele advogado que ele já viu conversando na audiência, advogado da empresa com o advogado do reclamante, né? Conversar, ele acha que é tergiversar, enfim. Mas é o mundo em que ele vive. Porque ele vê alguém que fez um acordo, processo simples, recebeu, ele não recebeu ainda. Mas essa promessa de fazer com que o que a lei estabeleceu produza concretude é o nosso desejo, é o nosso ideal como magistrado, com quem vai à justiça buscar a sua reparação. E eu destaco uma passagem do hoje ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele reconhece a importância da atuação do juiz enquanto construtor da solução. Eu sei que o ativismo judicial é uma expressão que causa em alguns uma certa dúvida, uma perplexidade, mas é importante que nós cheguemos a esta compreensão de que, em muitos casos, o juiz tem que ser agente, sim, ativo nesse processo. Não ficar como espectador, esperando tão somente que a solução seja construída, senão também para a decisão que ele irá proferir. Isso por quê? Porque a Constituição não pode ser vista como algo parado no tempo. Ela tem que ser vista como algo que se renova a cada dia, ela é contemporânea, é atual, é permanente, porque ela vai acompanhando a evolução dos nossos dias. E como exemplo disso, eu cito as novelas de hoje. Se a minha avó visse a televisão de hoje, ela teria uma síncope, porque ela não iria entender. Claro, é natural que isso aconteça hoje, mas certamente a dimensão dos valores sociais que a televisão exibe hoje, ou dos valores, aliás, vou tirar os sociais, que exibe hoje, há 20 anos atrás, se nós nos transportássemos para aquele mundo, certamente estaríamos incrédulos diante da televisão. Mas a Constituição tem que acompanhar este mundo. Acompanhar para fazer com que se defina, por exemplo, que família não é somente homem e mulher, como disse o Supremo. Que a pessoa humana tem proteção desde a sua mais remota origem, também como disse o Supremo. É para isso que ali estamos, para fazer com que a Constituição tenha essa atualidade permanente. Nos acompanhe na vida e não seja um mero documento na parede ou um livro na nossa estante, bonitinho, arrumadinho, que nós nem sempre abrimos. E aí, para finalizar, eu deixo essa reflexão. Os avanços são muitos, a meu sentir. Vários, podemos dizer isso hoje. Exemplo, norma coletiva não pode retirar intervalo para refeição. Um avanço social importantíssimo, fundamental de proteção à saúde. Norma coletiva não pode reduzir horas em itinerário. O TST entendeu, chegou a um equilíbrio de 50% no contexto colegiado, para que o seja. Mas encontramos já vários avanços nesse sentido. Reconhecer que, em muitos casos, há que se reparar o dano sem que haja necessidade da prova da culpa.
Isso é ampliado cada vez mais, motociclista, vigilante bancário. Ainda há, meu sentir, a presença de risco de morte como elemento determinante do risco objetivo. Isso se identifica, eu estou fazendo um estudo sobre isso no TST, e pode observar que as decisões sempre associam a ideia de risco da atividade e risco de morte. Motociclista, vigilante, por causa de assalto. Por exemplo, caixa bancária não se reconhece em grande parte dos casos. Mas caixa bancário ali, o risco não é do risco de morte, é de dano. A potencialidade do dano ocorrer. Que a lei diz, quem cria o risco deve, obviamente, reparar. Então, apesar de ver vários avanços, e são bastante importantes e significativos, eu também vejo um grande retrocesso. E o que é o próprio avanço também é um retrocesso. Porque, ao consagrar o direito, também não se assegura, em grande parte dos casos, em boa parte dos casos, a sua efetividade. Isto é, a sua concretude. Porque os exemplos que eu dei mostram, ou tentam mostrar, que ainda há um longo caminho a percorrer. Mas temos que percorrer, já que para isso estamos aqui. Pensando direito, tentando fazer dele, como eu sempre digo, um instrumento de transformação social, de avanço social, porque que para situações que causam retrocesso social, não precisamos, que há muitos que nesta área atuam e com muita proficiência e com muita diligência e com muita competência. Muito obrigado.